Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Hora do Papá. Eu sou Daniel. Sou Cíntia Fiori. E roda a vinheta. Pessoal, tudo bom? No programa de hoje a gente vai falar sobre uma pergunta, né? Que é: a maneira que seu filho come é reflexo da sua educação? É um assunto que vocês vão ver durante o programa, como é que ele se desenvolve e se o que a gente faz perto do nosso bebê reflete na maneira que ele come. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem, tudo ótimo. Um assunto muito importante esse, que reflete exatamente, né, muitas vezes na resposta desse bebê, uma resposta positiva ou negativa. É bastante importante vocês ficarem até o fim para vocês terem noção do quanto isso impacta na alimentação da criança, que não é somente a criança sentar, ter que comer e era isso. Então vamos começar com a pergunta, Cíntia. Existe um padrão para os bebês comerem? Os bebês têm um padrão de comer? Padrão em relação a ritmo, se eu for falar em relação a, por exemplo, um bebê que inicia mais devagar na alimentação, tem um bebê que já sai se alimentando de forma mais rápida no sentido de consolidar a alimentação. Isso não existe um padrão definitivo, principalmente no que se diz respeito, né, no consolidar as refeições, o que é exatamente aquele bebê estar comendo de fato. Por exemplo, um bebê, às vezes, aos 7 meses já está com um padrão estabelecido. Já um bebê aos 9, 10 meses ainda não estabeleceu ainda a consolidação de fato de estar comendo as 4 refeições. Então, não existe um padrão definido, existe sim aquele bebê que a gente olha, começa a analisar as etapas onde está aquele bebê da própria introdução alimentar e começa a identificar. Eu posso ajustar a cadeira ou não, enfim, padrão não existe. Existe a gente identificar e saber trabalhar em cima disso para esse bebê ficar mais confortável e a gente ajudar ele a consolidar, isso sim. Então não existe um bebê que todo bebê aos 6 meses vai fazer isso, todo bebê aos 7 meses vai fazer isso, todo bebê aos 8 meses vai fazer isso. Então, não, isso é bem variável. A gente não sabe o que esperar. Não, a gente não sabe o que esperar. A gente precisa saber identificar em que etapa está o meu bebê, para que aí, a partir disso, eu consiga identificar, por exemplo, o meu bebê pega o alimento, coloca no nariz, morde e cospe, por exemplo. Esse bebê está atrasado no processo de introdução alimentar? Não necessariamente, às vezes não tem nada a ver. Na maioria das vezes é um bebê que está explorando, que está entendendo e que está subindo as etapas da introdução alimentar, que são as 5. Né? Na 5ª etapa, esse bebê já vai estar mastigando e engolindo o alimento. Mas a gente precisa saber aonde ele se encontra para poder, né, ver o que esperar desse bebezinho. Perfeito. Então, por isso, sempre, cada criança, a gente precisa analisar com bastante individualizada. E já entra a pergunta aqui que é a respeito disso, né? Que como a gente pode diferenciar esses padrões, né? Uhum. Essas fases, então. Sim, como diferenciar em cada bebê? Ou reconhecer as fases, assim, tem coisas que a gente pode reconhecer as fases? Sim, por exemplo, assim, eu tenho um bebê, um exemplo que eu vou dar para vocês, inclusive de alunas minhas, que o bebê começou a introdução alimentar, é aquele bebê que já foi mais vorazmente, né, com a alimentação, já entendeu que aquele alimento é de comer, porque muitos demoram, né, para entender que aquele alimento é de comer, e tá tudo certo nisso, né, a mastigação é um ato completamente aprendido. Mas a gente identificar, por exemplo, aquele bebê que já iniciou de forma mais rápida a consolidação, muitas vezes a gente, ali na frente, daqui 1 mês e meio, mais ou menos, eles dão uma desacelerada. Por que isso acontece? É justamente para a gente entender essas etapas, de onde esse bebê se encontra, para a gente saber trabalhar. E justamente o oposto também tem, que é aquele bebê que a gente entende que ele quer mais tocar, ele quer explorar o alimento, ele quer amassar, ele joga no chão, ele vê o que acontece, enfim, são padrões bem diferentes e que a gente analisa esse bebezinho, ele vai mais devagar no processo, ele consolida com um ritmo menos acelerado,
mas lá na frente ele tende a acelerar um pouco mais, ele mantém um padrão mais normal, vamos dizer assim, pro padrão dele. Então, é muito comum, assim, nossa, assim, o meu bebê iniciou super bem, comia de tudo, aceitava tudo. Faz um mês que não tá, faz um mês e daqui faz 2 semanas mais ou menos que parou de aceitar. Ou seja, ele acelerou no início e deu uma desacelerada normal e esperada. Claro que aí a gente precisa ver o que é o normal para aquele bebê. E depois ele vai seguir o padrão dele normal. Entendi. Então é importantíssimo a gente identificar as etapas que esse bebê se encontra para a gente não achar assim que tem algo errado, que tem algo que aquele meu bebê regrediu. Não existe regressão da alimentação, existe uma desaceleração normal e esperada para que a gente entenda que esse bebê está caminhando para a consolidação, né, dessa autorregulação de energia, né? Quanto que o bebê come, quanto que ele está satisfeito, quando que ele viu que deu para mim, chega hoje eu só quero ficar na fruta da manhã e no jantar, eu não aceitei o almoço e tá tudo certo desde que a gente entenda aquele padrão estabelecido. Perfeito. E entrando na questão da educação da criança, a maneira que a gente lida com essas etapas influencia na maneira que a criança vai comer? A forma da gente identificar... Não. Eu não reconhecendo a etapa, eu posso, como tu falou, ele pode estar regredindo e eu posso estar achando que aquilo é um problema. Sim. Sim, entendi. E eu vou começar a agir com a criança talvez de forma ansiosa e não sei o que. Isso influencia na educação? Influencia diretamente, justamente porque se eu não sei reconhecer que aquele meu bebê parou, simplesmente hoje não quis comer, ou porque ele está querendo começar a caminhar, né, que é um marco importante de desenvolvimento, ou porque ele aprendeu a levantar na cadeira de alimentação e quer sair, tirar o cinto da cadeira, quer ficar em pé, quer botar o pé em cima da mesa, a mão, ficar batucando. É uma habilidade que ele está aprendendo. Se eu não sei lidar com isso, o que acaba acontecendo? Eu vou começar, senta, não bota o pé em cima da mesa, não faz isso, não joga comida no chão. Essa criança não quer sair, só quer ficar no chão, não quer ficar sentada na cadeira. E aí a gente começa, querendo ou não, né, julgando e colocando rótulos ali de que talvez tenha alguma coisa errada, né, com isso. Perfeito. E me diga uma coisa. E pode um bebê desde pequeno comer rápido, assim, como a gente hoje no nosso cotidiano come rápido? O bebê pode nascer, ser uma característica inerente dele comer rápido, ou ele está adquirindo isso por causa da ansiedade da mãe e do cotidiano? Normalmente, aquele bebê que come mais rápido, por exemplo, assim, coloca o alimento, bastante volume dentro da boquinha, com as mãozinhas, assim, às vezes fica com a bochecha cheia e às vezes não fica tempo ali com aquele alimento parado. Isso é normalmente mais para o início da introdução alimentar. Quando eu falo início, é nos primeiros 3 meses, em média, isso tende a acontecer muito. Mas é uma habilidade mastigatória que o bebê ainda não aprendeu a fazer. Ele está aprendendo o quanto de volume colocar na boca. Ele vai ver que aquele volume que ele colocou em algum momento é um volume muito exacerbado e que ele não vai conseguir lidar. Ou ele vai ter que cuspir, ou ele vai ficar irritado, porque ele não consegue nem engolir, nem mastigar, nem fazer lateralidade de língua, ele não consegue fazer o movimento certinho porque está com a bochecha muito cheia. Então isso eles tendem a melhorar bastante, eles acabam colocando menos volume, né, de alimento dentro da boquinha, então isso é aprendido. Se tem a ver muito com a ansiedade, às vezes pode ser que sim, talvez aquela criança... mas os relatos que eu mais tenho é justamente do acompanhar e ver que aquele bebê está fazendo isso porque realmente não sabe o quanto colocar. Não é por exemplo, eu estou comendo além do que eu preciso, por isso que eu estou enchendo a boca para comer, né, bastante. Não é nesse sentido um bebezinho que está aprendendo. É por não saber mesmo, mas esse controle do quanto colocar, ele tende a adquirir de forma bem gradual e tranquila, assim. O que não deve fazer é, por exemplo,
colocar o dedo dentro da boquinha para tentar tirar o alimento, porque acha que vai engasgar. Pode empurrar para dentro? Pode sim, porque aí coloca o dedo, né? O que o bebezinho conseguiria lidar, ou ele cospe, ou ele vai conseguir engolir. O que acaba acontecendo é ele saberia lidar e a gente colocando o dedo, se apavorando, a gente pode empurrar esse alimento para trás da garganta e provocar um engasgo que provavelmente não aconteceria aí. Sim. Né? Entendi. E, Cíntia, já falando então nessas questões da criança que ela está aprendendo, é pequena, né? E também tentando trazer o assunto agora para a questão da educação. E a gente vai chegar lá, pessoal, vocês vão ver no final. Fiquem aí. Vocês vão ver no final que todo mundo passa por isso aqui que vai estar entrando o assunto agora. Aproveitar também, tá? Para quem não deixou o like, deixa o like no canal. Se não gostou, pode dizer que não gostou também. E se inscreva, marca o sininho, tá? Tô aprendendo, né? Então, assim, o que eu quero te perguntar, Cintia, é assim. O bebezinho, Sim. 6, 7, 8 meses. Ele tá comendo no cadeirão e ele começa a botar os pés em cima da mesa. Ou ele pega, tá comendo e joga comida no chão, joga longe, pega a comida do prato e joga. Já dá pra dizer que essa é uma criança mal educada? Não, de jeito nenhum. Quando a criança, por exemplo, coloca o pezinho em cima da mesa, até tô me recordando de uma aluna minha, ela estava sempre, né, ela tava com uns 9 meses e ela estava com o pé sentada na cadeira de alimentação, comendo normal e com o pé em cima da mesa. E a mãe dela disse, Cintia, eu não sei o que fazer, ela tá sempre com esse pé em cima da mesa. E eu disse, não tem nada, exatamente nada de errado nisso, porque ela tá confortável, ela estava numa posição em que ela estava super de boa comendo, ela não tinha aumento no risco, por exemplo, do engasgo, por estar mal posicionada, porque não, ela estava bem sentada, mas ela estava com o pé mais para cima, assim. E estava tudo certo. Ela estava confortável, ela achou um canto que ela ficou confortável. Então, isso não tem a ver, por exemplo, o bebê que no início joga a comida no chão, normalmente o bebê pega, joga e olha para ver onde é que caiu. É para ver o movimento que ele lançou e onde que caiu. Se tem um animalzinho perto, eles vão fazer isso muito. Eles vão jogar pro animalzinho. Aí fica normalmente aquela guerra assim, não joga pro fulano, não joga pro bidu, não joga pro cachorro, não joga, não faça isso. Então, uma dica aqui já, quem tem animalzinho de estimação, eu acho incrível a relação do bebê, da criança com o animal, tá tudo certo nisso, mas no momento da refeição, a criança precisa estar com atenção plena, porque tudo distrai, eles querem ver tudo que está se passando, passa a criança olha. Quem já foi viajar com criança, sem dúvida nenhuma, é um relato muito comum, de que, não comeu nada, a gente estava no restaurante, não comeu nada. Normalmente é um ambiente completamente diferente, a criança quer usufruir daquelas cores, daquelas pessoas, daquele olhar diferente, que eles estão enxergando coisas que não viam. Ou seja, existe uma distração bem maior aqui. E quando se tem um bichinho, isso acontece muito. Então, jogou a comida no chão, vocês não fiquem repetindo, não faz isso, não joga, né? Não faz muito sentido para a cabecinha do bebê isso. O que vocês podem orientar, sim, pegar um pratinho, uma cumbuquinha, pedir para colocar, olha só, vamos colocar aqui, ó, a mamãe vai pegar, vocês podem fazer, não que a criança vai ter que comer isso, não nesse sentido, mas vocês podem juntar do chão, colocar numa cumbuquinha e deixar no lado da mesa para que a criança entenda que o local do alimento não necessariamente possa ir para o chão. Eles vão fazer algumas vezes isso, mas é para experienciar isso que acontece. Joga, e aí se vocês exacerbam... Quanto mais auê, mais eles gostam. Mais auê, mais eles gostam, exatamente. Com criança é tranquilo. E aí começa o paradoxo, não, o paralelo que eu quero fazer com essa questão da educação, né? Que como a opinião dos outros acabará influenciando a maneira que a gente pode educar os nossos filhos, né? Sim. Ainda mais nessa parte da alimentação. Sim. Vamos botar numa situação que
que a criança joga comida no chão e bota o pé na mesa, como tu falou. E eu vou levar ela no meu pai, numa janta no meu pai, ou numa janta em amigos. E ela tá lá, com os pés em cima da mesa e jogando a comida no chão. A gente fica envergonhado, né? A gente sente vergonha daquilo. E aí a gente começa a falar coisas que a gente não deveria falar pra criança, né? Isso E é uma das piores. E principalmente quando é BLW. Sim. Que ainda come com a mão, ainda se esfrega com a comida, toda aquela coisa. Tem muitas mães que reclamam pra ti de parentes indicando que a criança é má educada, é porca, por causa do BLW. Não necessariamente a palavra mal educada, mas sem dúvida nenhuma deve existir muito, né? O que vem muito pra mim é: Cíntia, minha mãe pergunta quando que o meu bebê vai começar a comer com os talheres, até quando que vai ficar comendo com as mãos, né? Isso é muito comum, essa queixa, assim. E essa situação, por exemplo, de estar num lugar diferente, também, né, de que, né, um lugar, né, por exemplo, nos pais, nos avós, e a criança está lá com o pé em cima da mesa ou jogando alimento no chão. Isso é uma situação em que acontece, que a gente falou num outro episódio, né, num restaurante, lembra? Que, por exemplo, o garçom tava lá e tava tudo certo. Normalmente eles são super solícitos, assim, eles vêm, é tranquila a relação. E quando se tem numa relação familiar isso, normalmente acontece muito quando tem uma desinformação, que é justamente, né, os mais antigos, vamos dizer assim, não saberem que isso não é ruim, a criança pegar um alimento. Mesmo que a criança pegue, espete, saiba lidar com o talher, o pegar o alimento com a mão é muito positivo para a relação da criança com a alimentação. Então, não se sintam envergonhados, quem está aqui assistindo, procurem agir da forma mais natural possível e não tentem fazer algo muito comum que acontece de é uma coisa em casa e vocês ficarem neutros, porque sabem que é assim, e na casa dos outros vocês chamarem a atenção da criança e corrigirem a criança por um erro que ela não está cometendo. Caso contrário, a criança vai ficar completamente desorientada. Por que em casa eu posso comer assim? E por que aqui no meu avô e na minha avó eu não posso comer assim? É feio comer aqui. Porque as crianças não se enganem achando que as crianças não entendem o que vocês estão falando. Até deixa eu já, porque eu acho que tu vai entrar na minha próxima pergunta, que é essas justificativas que a gente acaba dando para essas pessoas, podem influenciar nos hábitos dos nossos filhos? Sim, podem, justamente, é justamente isso que eu ia trazer, porque quando vocês dizem, por exemplo, estão na casa dos pais do Daniel, por exemplo, um exemplo que a gente está dando, mas eu vou lá e digo, e no Alonso em casa, por exemplo, come, pega com a mão, né, sempre foi BLW desde os 6 meses, sempre comeu com a mãozinha. E se eu estou lá e automaticamente lá eles jogam um alimento no chão e eu vou dizer assim, por exemplo, não faz isso, que feio jogar o alimento no chão, né? Que isso é coisa de mal educado. Se eu falar isso, eu estou indo completamente contra a tudo que eu venho fazendo na própria casa. Ou seja, a criança fica completamente conturbada, ela fica desorientada, não entendendo nada. Por que aqui eu posso e que lá eu não posso? Então, assim, um outro exemplo é não faz isso, ou tá toda suja, que horror, né? Começa a limpar a criança molho na até frente. nos cabelos, né? E começa a limpar a criança nesse local, coisa que em casa ela só é feita a higiene após a refeição. Então, a criança ela vai automaticamente ficando mais distraída no momento da refeição, coisa que ela vai começar a recusar, ela pode vir a começar a recusar o momento da refeição de forma bem marcante, assim, por casos assim, né? A criança vai vestindo uma carapuça, vamos dizer assim. Ela né? vai vestindo o que é dito que ela é. Inclusive, eu lembro que tu já me comentou que eu falei coisas pro Alonso, assim, que eu não deveria falar, né? Em próprias coisas como, por exemplo,
meu filho, mas desse jeito tu tá muito ruim de garfo. E aí tu falou que não fala porque ele pode achar que ele é ruim de garfo, ele levar isso pra ele. E eu acho que as mães também não entendendo essas etapas que tu falou deu uma regredida, hoje ele tá seletivo para aquilo, amanhã ele não tá, para justificar, por exemplo, num almoço entre amigos, que tu vai, aí tá todo mundo comendo e o teu filho pega aquele brócolis e tu falou para todo mundo, porque meu filho come brócolis e não sei o que, e aí naquele dia ele não come. E aí tu pode falar assim, mas que agora ele não gosta mais de brócolis. Meu filho não gosta de brócolis. E tu vai te falando essas coisas. Essas coisas, assim, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo, ele não é bom de garfo. Essas coisas pegam. Sim, claro. A criança vai entendendo e ela vai automaticamente assimilando que eu realmente não gosto de brócolis. Eu realmente sou ruim de garfo. O que seria ruim de garfo para a criança? Ela pode ter 1000 interpretações aqui. Eu lembro até, isso foi bom ser trazido, que o Daniel uma vez disse para ele. Eu não lembro o que era exatamente, que ele não comeu algo que estava no prato, porque eu trabalho muito com essa questão da divisão de responsabilidades, que é a gente oferecer, a criança não comer alguma coisa que está no prato é responsabilidade 100% da criança. Nem a gente está sempre a fim de comer tudo que está na mesa. Isso é fato. E a criança, ela se autorregula de uma forma muito incrível. É como se fosse uma bússola. Eu sempre faço esse comparativo muito bem alinhada, assim. Ela, por exemplo, hoje de noite, o Alonso no jantar, por exemplo, ele comeu praticamente, ele provou o tomate, ele provou alface, provou os dois, uma pequena quantidade, mas ele mandou a ver na proteína. Tinha aquela meio da asa. o meio da asa, a tulipinha, e ele praticamente tinha macarrão também, ele comeu um pouquinho de macarrão na manteiga e tinha uma fatiazinha de laranja, e ele comeu, ele deixou um pouco de cada um, mas mandou a ver na carne, coisa que às vezes é ao contrário. Mas o alface ele terminou no fim. Terminou. Eu gosto muito. E é exatamente isso. Então, a gente precisa entender que essa autorregulação, assim, a gente precisa ter isso essa interpretação muito sensível com a gente. E sempre se colocar no lugar da criança, porque eles vão entendendo, eu sou ruim de garfo, então quer dizer que eu como mal. E realmente eles vão associando, se vocês repetirem, a criança vai, por exposição, né, de uma mesma palavra, de uma mesma frase, ela vai entendendo e eu realmente sou assim. Então quer dizer que eu realmente não gosto de brócolis. Por exemplo, tem casos também de crianças já mais pro fim, né, quase 2 anos, que, por exemplo, também em casa de avô ou em casa de amigos, que alguém vai servir a criança, tende o pai não deixar servir coisas que ele acha que a criança não vai comer na frente dos outros para não ficar feio. Então daí eles falam assim, não serve, ele não gosta de alface. Não precisa botar tomate porque ele não gosta. Essas coisas também, né? A gente se preocupa muito com a opinião dos outros. Sim, né? Então não dá para deixar estragar o trabalho que tu faz em casa só porque tu tá preocupado com o que tu vai ouvir dos outros. Exatamente, quando a maneira que vocês lidam em casa, que vocês estão agindo em casa com a criança, façam exatamente o padrão que vocês estão fazendo, seja no restaurante, seja na casa de amigos, na casa de parentes, exatamente assim, porque ninguém tem, né, que dar uma opinião, eles dão, mas automaticamente ninguém tem o direito de dizer, faça assim ou faça assado. E essa preocupação com o que o outro vai falar da alimentação do filho de vocês, isso é muito comum, eu ouço demais isso. Isso prejudica incrivelmente, assim, a alimentação da criança quando se tem essa diferença, né, nos locais, assim, e essa interpretação. E, Cíntia, já estamos chegando perto do final e aquela pergunta clássica, né? Se tu tem dicas para as mães que ficam envergonhadas quando levam seus bebês para comer na casa de familiares e amigos e tendem a fazer essas atitudes.
A dica é não fazer, obviamente, né? A melhor dica é não fazer isso. Vocês não precisam de forma alguma se preocupar com o que os outros vão falar. Podem dizer assim, mas ele só come isso. Vocês podem ouvir isso. Porque provavelmente essas pessoas elas podem ter um referencial, né, de uma criança talvez que coma volume, mas vocês não sabem como é que se deu a alimentação dessa criança até aqui, se ela foi forçada a comer, se não foi ligado televisão para fazer comer, se os alimentos não foram liquidificados, não foram todos misturados, vocês não sabem o que se passou até aqui. Então assim, sempre pensem, o filho de vocês é exatamente único, ele não deve ser comparado com nenhuma outra criança, seja em questão de peso, seja altura, seja tamanho de composição de prato, volume de alimentação. Por exemplo, uma criança de uma mesma altura, do mesmo peso, podem comer alimentos com volumes de alimentos completamente diferentes. Um pode bater um maior pratão, que nem falam, e a outra pode comer beliscal e se desenvolverem exatamente igual. Tudo tem a ver com a taxa metabólica basal daquela criança, fator de atividade física, quando que aquela criança se movimenta, enfim, a questão da genética é importantíssima, fator ambiental, que é essa questão, né, toda de caminhar, de quanto que será que, né, que essa criança é deixada explorar o ambiente, engatinhar, enfim. Então é uma série de combinações aqui que vocês jamais devem comparar o filho de vocês. E também, outra coisa, se alguém for falar alguma coisa, eu não sou muito a favor de bateção de boca, porque, deixa eu dar uma grande dica para vocês. Quando alguém disser alguma coisa assim, mas o seu filho só come isso, ou o seu filho é mal educado, o seu filho isso, essa pessoa ela não está indo atrás para saber essa resposta, ela já está julgando. Já parte por aqui, ela está julgando que é assim. Então vocês vão fazer talvez um trabalho de tentar explicar o inexplicável para essa pessoa. Ela não quer saber, ela vai continuar julgando. Então, muitas vezes o que vocês mais têm de fazer, a tendência que melhor faz, deixa entrar aqui, sair por aqui e sigam fazendo o que vocês estão fazendo. Para que a criança de vocês não fique perdida, não fique achando que vocês estão, né, enlouqueceram de uma hora para outra, que uma hora pode, outra hora não pode. Tentem sempre manter uma linha, uma conduta bem alinhada, assim, para a criança ficar segura. Estabilidade, consistência nas informações para a criança, a segurança de vocês no momento da refeição é o que traz essa segurança para a criança. Uma criança que tem... tu enxergas assim uma criança que tem princípios, uma criança que vai comer ou não vai comer independente de onde ela estiver. Isso é muito importante. Isso cria a personalidade da criança. Ela não está sendo julgada, porque ela não está sendo colocada à prova a todo momento. Não, se eu comer, eu vou comer. Se eu não quiser comer hoje, está tudo certo, está tudo bem eu não comer. Eu não estou sendo forçada para isso. Porque tudo isso que a gente trabalha na criança, no bebezinho, desde sempre vai refletir lá na frente, lá naquela criança, né, após os 3 anos, 4, 5, 6, 7, 10 anos, até mais. Uhum. É lá que essa criança vai nos responder o quanto a gente deu segurança para ela comer, o volume que ela quer e a qualidade da alimentação, o que ela quer comer do que está no prato. E eu acho também que a gente também deve, o que eu falei em casos que você vai num amigo e, sei lá, é um risoto de camarão, deixa experimentar, né? Sim. Incentiva a criança a experimentar. Sim. Trata como um alimento novo. Sim, isso. É um prato mais exótico, talvez que essa criança nunca provou, nunca comeu. Talvez não colocar um alimento... Medo, né? Ela nunca provou, por exemplo, um risoto de camarão que foi oferecido. A criança nunca comeu um camarão. A criança já está com mais de 1 aninho e nunca provou, né? O que a gente pode fazer? Colocar um alimento que ela tenha segurança, por exemplo, que ela já conhece, pode ser até uma fruta que ela já conhece, junto nesse prato. Vai trazer conforto, porque ela já conhece algum alimento, mas incentivem sempre o novo, não deixem de apresentar. Então, pessoal, como a gente estava falando lá no início, né, é importante entender o padrão da criança,
a etapa que ela tá, né? Aprender a diferenciar. Sim. Pra daí não se assustar e não tratar situações como a gente viu que vão acontecer como coisas fora do comum. A gente tem que conhecer todo o processo para tratar a criança sempre da maneira correta. Então aquela pergunta lá se o filho, a maneira que o filho come é reflexo da educação, sim e não, Sim. né? Sim e não. Se ele come rápido, não quer dizer que ele é por causa da ansiedade da mãe. É uma característica. Às vezes não tem nada a ver, às vezes ele está aprendendo. Mas sim, eu acho que é mais então a maneira que tu trata como teu filho come vai refletir na educação dele no futuro. Exatamente, na educação alimentar, principalmente, né, no futuro, exatamente. A maneira como ele se vê em relação aos alimentos. Ele se sentir seguro, ele sentir que ele pode recusar um alimento e tá tudo certo. Isso é muito importante para a segurança dessa criança. Ser incentivado a experimentar coisas novas. Isso, exatamente. Então, Cíntia, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. Gente, deixa o like, deixa o dislike. Se vocês não gostarem, é importante que vocês botem também. Mas escrevam embaixo. exatamente. Quem não gosta, escreve embaixo porque não gostou e pra gente comentar com vocês. A gente tem visto que tem pouco comentário, tem muito view, mas tem pouco comentário. A gente quer participar ali na questão, a gente é a Cíntia, né? Na questão de responder vocês, tá bom? Então deixa suas perguntas aqui embaixo, marca a notificação ali no sininho. Quando sair o vídeo novo, vocês vão ser avisados. E se inscreve no canal, tá bom? Tá bom. Tchau, pessoal. Até mais, até o próximo. Até o próximo.